Hoje nós estamos iniciando uma série nova. E essa série, ela se chama Censurado. Jesus censurado. E nós vamos falar sobre, hoje, especificamente, sobre esse Jesus que foi censurado pela humanidade. Esse Jesus que foi censurado pelas grandes autoridades. Mas não somente pelas grandes autoridades. Pelo povo também, quando falaram crucifica-o. Vamos falar a respeito de um texto que, na minha opinião, é um dos maiores textos da Bíblia. E eu costumo dizer, e não somente eu, muitas outras pessoas falam, estudiosos da palavra também, falam que simplesmente se nós tivéssemos que escolher um texto da Bíblia e guardar esse texto, para que nós pudéssemos meditar nele sempre, seria esse texto, que é exatamente o Sermão do Monte. E a palavra de Deus fala assim em Mateus capítulo 5, abre tua Bíblia aí. Te aconselho, gente, traz tua Bíblia, não só acompanha no telão, porque existem momentos na nossa vida que nós não vamos ter o telão. A maior parte do tempo não vamos ter o telão. E nós precisamos saber manusear a palavra de Deus. Precisamos ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, porque é o próprio Deus vivo. E a palavra de Deus diz assim, capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Jesus subiu ao monte e se sentou lá em cima. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começa a falar: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu acho engraçado porque, antes de a gente entrar propriamente nesse ponto da palavra, eu vejo que a humanidade ela tem buscado uma satisfação pessoal. O ser humano em si, ele está a todo tempo procurando preencher o seu vazio. A todo tempo ele está procurando viver a sua vida do seu jeito, da sua forma. E Jesus, ele, ao descrever o Sermão do Monte, e a gente vai caminhar um pouquinho por ele aqui, ele começa a falar sobre alguns aspectos importantes e essenciais para que eu e você tenhamos uma vida, mas uma vida bem diferente da que algumas pessoas levam nos dias de hoje. Eu acho interessante uma história de uma pessoa chamada Helen Keller. Essa mulher, ela certa vez, ela foi entrevistada, e daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer. Ela foi entrevistada por um jornalista, e foi uma entrevista bem extensiva e minuciosa. E naquele momento, a Helen Keller, ela foi perguntada o seguinte: o que é que você acha que é pior do que a pessoa não enxergar? Aquela mulher com sabedoria, ela respondeu o seguinte: pior do que não enxergar é você ver, você enxergar e não ter visão de vida. Quem falou isso foi uma mulher cega, surda e muda. Você deve estar perguntando para mim, né? Como é que essa mulher foi entrevistada, né? Existem vários meios de comunicação, braille, escrita e várias coisas que foi feita ali na hora. Essa mulher, ela foi a primeira mulher a conseguir um diploma de bacharel em artes, nessa situação que ela se encontra. E aí eu paro para pensar um pouquinho que às vezes nós estamos enxergando, mas não estamos vendo. Às vezes as coisas estão na nossa cara, mas nós não estamos compreendendo. Às vezes nós lemos a mesma palavra por diversas vezes, mas nós não estamos recebendo aquilo para as nossas vidas. E hoje eu acredito que Deus, Ele quer mudar a nossa visão. Eu acredito que Deus, Ele quer arrancar as escamas dos nossos olhos e nos fazer enxergar a vida, não como nós costumeiramente estamos enxergando, mas Ele está querendo levar eu e você aqui hoje
a ver como Deus vê, a sentir como Deus sente, a pensar como Deus pensa, a se comportar como Deus se comporta, a agir como Deus age, a reagir como Deus reage. E isso muda tudo na minha vida e na tua vida. Por quê, Jorge? Porque se eu começo a viver tal qual Deus ele viveria, eu começo a ter outros resultados na minha vida. E a minha vida ela sai de uma estagnação, de uma paralisação, ela sai de um modelo terreno medíocre e ela começa a ser estabelecida através de parâmetros espirituais e celestiais. E isso faz com que eu comece a colher outros frutos. E aí Jesus ele fala o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu vou trazer para vocês aqui uma contextualização a respeito de cada ponto, numa visão mais do original ali da palavra. Por quê? Porque às vezes nós lemos isso aqui e nós não entendemos o que estamos lendo. Nós achamos que é uma coisa, porque como é que Jesus fala? Bem-aventurados, primeira coisa, bem-aventurados significa felizes, no original. Felizes aqueles que são pobres de espírito. Felizes os pobres de espírito. Como é que Jesus fala dizendo que uma pessoa pobre de espírito, ela é feliz? Nem combina. Como é que uma pessoa pobre, ela está feliz? E na realidade, o pobre aqui no original, ele significa que é aquele que se abaixa para pedir ajuda. É aquele que reconhece a sua necessidade. É aquele que reconhece que não é Deus. É aquele que reconhece que precisa de tudo de Deus para que possa viver. É aquele que no seu extremo oposto teria, aqui uma pessoa pobre de espírito, no extremo oposto nós teríamos uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa que simplesmente é cheia de si e vive na sua alegria de viver. E hoje o que eu quero dizer é que exatamente essa pessoa que ela é pobre de espírito, ela é uma pessoa que ela é totalmente dependente. E a nossa cultura hoje, ela fala ao contrário, ela fala assim: ei, seja independente. Seja independente em tudo que você faz, você não tem que dar satisfação a ninguém da sua vida. Você não precisa viver da vida do jeito que as pessoas falam. E de certa forma, tudo bem. Mas a minha preocupação é quando isso se estende ao mundo espiritual. E talvez eu não sei você, mas como é normal termos pessoas que sequer alguma vez no dia perguntam a Deus o que Deus acha de suas atitudes. O que Deus acha daquilo que Ele tem falado. Quantas pessoas nós não conseguem viver uma vida de dependência com Deus e dizer assim: Deus, eu fecho esse negócio ou não fecho? Deus, eu começo esse relacionamento ou não começo? Deus, eu persevero nesse caminho ou eu mudo de rota? Eu preciso me arrepender. Porque quando a gente tem essa ideia de pobre, logo vem aquela história de fraqueza. Só que é tão interessante porque Paulo ele fala o seguinte, ele fala: é quando eu sou fraco, é que eu sou. Por quê? Porque quando eu admito a minha fraqueza, quando eu admito a minha impotência, quando eu admito que eu não sou capaz de realizar nada sozinho, a fortaleza de Deus vem e entra na minha vida e ela começa a fazer exatamente aquilo que eu não consigo fazer. E quantas vezes na vida eu e você estamos presos em situações porque nós estamos pelejando. Pessoas às vezes que estão dependentes de um álcool, dependente de uma droga, dependente da pornografia, dependente do adultério, mas todo o tempo estão dizendo: não, eu consigo sair na hora que eu quero, eu consigo deixar isso na hora que eu quiser. Por quê? Porque isso é orgulho. O orgulho, ele fala que eu consigo por mim mesmo, mas a palavra de Deus fala que eu preciso depender do Senhor. No Salmo 34:18 fala que o Senhor está perto das pessoas que têm um coração quebrantado. E quebrantado significa um coração aberto e disposto a ouvir aquilo que Deus tem para dizer. A minha pergunta é: hoje você está disposto aqui a ouvir o que Deus tem para dizer? Porque tem pessoas que falam assim: eu estou morrendo de medo de perguntar para Deus, porque aí Deus vai ver que Ele não fala aquilo, Ele manda eu terminar o meu namoro.
Eu não vou perguntar não, porque eu sei lá o que Deus vai falar. Meu irmão, a melhor coisa da vida é você viver no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para de viver em um mundinho fechado, achando que tu é o cara, achando que tu é a cara, achando que tu pode todas as coisas, achando que as tuas ideias são as melhores. Eu digo muito isso. As minhas melhores ideias me levaram a fazer as piores besteiras. As minhas melhores ideias me fizeram chegar nos lugares mais deploráveis da minha vida. No dia que eu entendi que a minha vida não pertencia a mim, mas que eu dependia de Deus, de Jesus, aí sim a minha vida mudou. Só que Jesus ele fala assim: ei, não seja somente pobre de espírito dependente de mim. Não. Mas ele continua: bem-aventurados que choram, porque eles serão o que, gente? Consolados. Eita, Jesus complicado. Primeiro ele fala que é bom ser pobre. Depois ele fala que é bom ser triste. Não! Olha para a pessoa do seu lado, faz aquele ar teatral e fala assim: não! Ô, besteira, né? Até eu fico impressionado com as minhas besteiras. Mas, gente, o que é ser triste? Ser triste não. Aí, fica me embalar. O que é chorar? Por que felizes são os que choram na presença do Senhor? Porque eles serão consolados. São pessoas que entendem que precisam viver uma vida de arrependimento. Essa palavra se chama ketuvá no hebraico. Ketuvá, ela no grego se chama metanoia. E ela significa uma mudança de direção. Jesus está falando assim: bem-aventurados que choram. Choram diante do pecado que cometeram. Felizes os que choram diante da vontade de ser livre de alguma coisa que tem prendido a vida deles. Bem-aventurados e felizes os que choram, porque tem um coração quebrantado. Certa vez um filósofo chamado Sócrates, ele falou o seguinte: que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Uma vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. A minha pergunta é: você tem olhado para dentro de você? Você tem olhado para a sua vida? Você tem feito um autoexame diário daquilo que você tem passado e tem vivido? Sabe por que, gente, que eu estou perguntando isso? Porque nós temos muitas fontes de entretenimento. Imagina uma TV com 300 canais. Irmão, eu não consigo nem parar em um. Eu fico assim, ó, não assisto nenhum. Aí passou o tempo, está na hora de sair. Eu disse: meu irmão, não parei em nenhum canal. Misericórdia. Gente, nós temos festa aqui em Fortaleza de segunda a segunda. Gente, nós podemos sair com os amigos todos os dias. Pessoal, nós podemos fazer, nós temos videogames, temos televisão, temos internet, tem rede social. E sabe o que é que tudo isso faz? Não dizendo que é totalmente ruim e não dizendo que é totalmente bom, porque a gente trabalha na linha do equilíbrio, amém? Amém? Equilíbrio. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte: tudo isso, ela tira a atenção de mim mesmo. E eu fico ali fixado nas coisas de fora, enquanto que as coisas de dentro estão uma bagunça. E sabe o que se chama isso? Fuga. Fugir de si mesmo. Fugir da possibilidade da dor. Porque o humano, ele não foi feito para sofrer, por isso que nós odiamos a dor. Parece uma coisa meio louca eu falar, é óbvio que sim, mas não. Nós fomos criados para viver em prazer. Nós somos criados para viver em plenitude. Nós somos criados para viver em alegria. Por isso que existe o desespero do ser humano em todo tempo procurar uma maneira de ser feliz. Aí sabe o que acontece? A pessoa está cheia de problema em casa. O pai, a mãe, é o problema financeiro, não sei o quê. Aí a meninazinha pega e encontra um meninozinho. Mas não é criança não, gente, é adulto, tomar adulto, certo? Por quê? Ela pega esse cara, poxa, vamos namorar, vamos. Se apaixonou os dois. Só que a menina, ela está projetando no menino a solução da vida dela.
Ela está projetando naquela pessoa aquilo que ela não encontrava onde? Na sua casa, na sua família. E aí ela para e diz assim: não, a melhor coisa que eu tenho é casar. A melhor coisa que eu tenho é o quê? É me juntar. E ela comete, às vezes, o pior erro da vida dela. Porque primeiro não foi pobre de espírito, ou seja, não dependeu de Deus. E agora toma uma atitude errada. E às vezes existem atitudes na nossa vida, gente, que não tem como retornar. Você parou para pensar que às vezes teve coisas na tua vida que você não conseguiu voltar atrás? Quem sabe do que eu estou falando aqui? Aquela palavra que saiu. Aquela coisa que você fez. A forma como você reagiu. E tudo isso. Um bolo só. E aí Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que se arrependem, bem-aventurados aquele que tem um coração humilde. Por quê? Qual é o contrário desse choro? Qual é, gente? O contrário do choro é exatamente o quê? É você viver uma vida completamente focada nas suas ideias. Você não procura se arrepender. Você diz, não, eu falei, está dito. Eu fiz isso, está feito. Eu não preciso voltar atrás. As pessoas é que têm que me buscar. As pessoas é que têm que vir pedir perdão. As pessoas é que têm que me reconhecer. E Jesus, ele começa a ensinar aquele povo dizendo assim, ei, você precisa pensar como Deus pensa, você precisa começar a sentir como Deus sente, você precisa começar a agir como Deus age, você precisa começar a reagir como Deus reage. E tudo porque a gente não entende que nós precisamos de um arrependimento genuíno. Só que Jesus, ele fala assim, versículo 5 do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o que, gente? Reconhecer a terra. Vão herdar a terra. Aí as pessoas leem esse versículo, que a primeira coisa que vem na cabeça: manso, eu sou manso. E na realidade a palavra de Deus, quando a gente vai estudar mesmo a palavra, a mansidão que ele fala, que Jesus fala, não é essa mansidão. Jesus ensina em outros momentos para nós darmos a outra face. Jesus, ele fala para nós sermos cordiais. Jesus, ele fala para nós sermos pessoas que simplesmente não reagem com agressividade. Mas Jesus, o que ele está falando aqui, que aquela pessoa que é mansa, ela reconhece o seu lugar diante de Deus. Elas vivem na sua realidade. Ei, qual é a sua realidade? Qual a realidade da sua vida hoje? Qual a sua realidade emocional hoje? Você tem sido uma pessoa que tem tido mais momentos de equilíbrio emocional? Ou você tem sido uma pessoa que tem tido mais rompantes emocionais e você simplesmente não tem conseguido segurar a onda diante dos desafios da sua vida? Qual é a realidade espiritual da sua vida? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você reconhece que você é simplesmente um ser humano, que você necessita de Deus? Ou você tem necessidade de ser Deus? Você sabia que o ser humano, eu acho tão louco isso, gente. Eu acho tão louco isso, sabe por quê? Porque Deus, fala comigo assim, Deus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas antes ele veio na forma de homem. Ei. Deus, ele veio na forma de homem. Mas às vezes nós, que somos homem, estamos querendo ser como Deus. Estamos querendo fazer coisas que nem Deus faz. Estamos querendo viver realidades que nem Deus vive. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade diferente. Por isso que Jesus, ele fala assim, ei, os mansos, eles herdarão a terra. Por quê? Porque eles estão firmados em uma realidade.
Ser manso aqui significa que a pessoa, ela flui na vontade de Deus. Ela consegue dizer não para si mesmo e ela consegue falar sim para Deus. Ela consegue viver de uma forma diferente. A pessoa mansa aqui que Jesus está falando é aquela pessoa que ela sabe que a única pessoa que ela pode controlar é ela mesma. Existe uma oração que é conhecida no mundo todo, que é a oração da serenidade. E ela fala assim: Senhor, concede-me a serenidade necessária para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Quem é que eu não posso mudar, gente? O outro. O que é que eu não posso mudar? Algumas situações da minha vida que são independentes de mim. E é por isso que tem crescido os números de pessoas com crise de ansiedade. Porque a pessoa que tem problema com ansiedade, ela tenta controlar as coisas do mundo para que o futuro seja aquilo que ela pensa que deve ser. Enquanto que Deus está falando: ei, você não precisa controlar as coisas. Você não precisa fazer com que as coisas aconteçam da sua forma. O que você precisa é confiar em mim. Confiar que eu sou o teu Deus. Confiar que eu sou a tua resposta. Confiar que em meio à tribulação, à dificuldade, à dor e o desespero, eu sou aquele que faz o teu futuro. A palavra de Deus fala que o futuro pertence a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Hoje Deus está falando para você o seguinte: você precisa largar mão de querer controlar tudo e todos, porque a única pessoa que você pode controlar se chama você mesmo. A única pessoa que você pode controlar são os teus sentimentos, os teus pensamentos, as tuas atitudes, a tua forma de agir e reagir. E isso passa por você abrir mão da sua vontade e dizer: Senhor, vem o teu reino, vem a tua vontade. É muito fácil a gente cantar um louvor assim, Pai Nosso. É muito legal a gente dar as mãos, vamos dar as mãos, igreja, vamos orar o Pai Nosso. É muito massa. Mas quando chega, vem o teu reino, vem a tua vontade, será que realmente eu estou abrindo espaço para que a vontade de Deus ela aconteça na minha vida? Será que eu estou abrindo a minha vida para que Deus ele chegue assim: meu filho, ei, meu filho, minha filha, eu me preocupo com você, o meu sonho é te fazer feliz, o meu sonho é poder fazer com que você cresça, o meu sonho é fazer com que você viva a melhor vida nessa terra. Mas enquanto você não desistir de você mesmo, enquanto você não desistir dos teus interesses, enquanto você não desistir da tua vontade, enquanto você não abrir o teu coração para que eu possa entrar na sua vida, eu não posso fazer nada. Eu preciso do teu sinal verde. Eu preciso do teu sinal verde. Jesus ele continua falando e ele fala assim: bem-aventurados, felizes os que têm fome. Lá vem Jesus de novo, né? Pobre, chora, seja manso. E ele fala: agora aquele que tem fome e sede. Ah, Jesus ele está querendo me derrubar, só pode ser isso. Está querendo me enganar. Não, ele fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Sabe o que significa isso aqui? Significa uma pessoa que tem fome e sede de justiça. É uma pessoa que ela tem certeza que a justiça só pode vir de Deus. E talvez você hoje está aqui e você tenha procurado fazer a justiça pelas suas próprias mãos. Talvez você tenha procurado aqui se vingar de pessoas que te fizeram mal. Talvez você tenha procurado sim aqui viver uma vida onde o teu braço tem que ser o mais forte, a tua palavra tem que ser a mais alta. E aquela pessoa que tem fome e sede de justiça, a primeira coisa que ela entende assim: a justiça não vem de mim. A justiça vem de Deus. A justiça vem de Deus. Significa que eu vou depender somente de Deus para ser satisfeito. Olha aí a palavrinha de novo: satisfeito, satisfação. E como há insatisfações no mundo?
estou insatisfeito porque meu cabelo é assim. Meu cabelo é enrolado, eu queria que fosse liso. Ah, meu cabelo é liso, eu queria que fosse enrolado. Ah, eu queria ter cabelo. Ah, eu não queria ter cabelo. Ah, porque eu não canto como aquela pessoa canta. Ah, eu não tenho dinheiro como aquela pessoa tem. Ah, minha casa não é tão legal quanto a daquela pessoa. Ah, meu Deus, o meu emprego. Ô empreguinho. Ei, meu irmão, para de reclamar e dar glória a Deus. Ei, para de ver as coisas ruins da vida e celebra os teus 90%. Celebra porque hoje você está vendo. Celebra porque você está ouvindo. Celebra porque você está falando. Celebra porque você está andando. Celebra porque você está comendo. Celebra porque você tem uma casa. Celebra porque você tem alguém ao seu lado. Celebra porque você tem a palavra de Deus. Celebra porque você tem uma igreja. Celebra porque você tem um GC. Celebra porque você tem um líder, você tem um pastor. Celebra porque você tem uma visão. Celebra porque hoje Deus, Ele renovou as misericórdias para a tua vida. Celebra a Deus porque hoje Deus, Ele fez você acordar para que você fosse melhor do que ontem, para que você acertasse mais do que anteontem. Celebra a Deus porque hoje Deus tem muito mais coisas para ti. Celebra a Deus porque hoje você tem a oportunidade de receber algo que você nunca tinha recebido. Celebra a Deus porque hoje Deus está aqui presente e Ele está falando contigo. Celebra a Deus porque hoje você tem vida e vida abundante. Celebra a Deus porque talvez você não pode ter os 100%, mas talvez hoje você esteja 50%, talvez você esteja 60%, 70%, mas não importa quantos por cento você esteja ou você tenha. O que importa é que se você tiver olhos bons, o teu corpo e a tua vida será boa. Mas se você tiver olhos maus, se você vê tudo negativo, se você vê tudo assim desenfreado, se você vê tudo como ataque, se você vê tudo cinza, se você vê tudo ali destrutivo, se com pessoas que estão fazendo mal, aquela maquinação do mal, que tudo está contra mim, Deus está contra mim. Meu irmão, a palavra de Deus fala: em quão grandes trevas tu habitarás. Às vezes os maus momentos que nós estamos vivendo é por conta nossa, é culpa nossa, e nós estamos querendo dar nome a bois que não existem. Às vezes nós estamos querendo culpar a economia, querendo culpar o presidente, querendo culpar o pastor, querendo culpar o líder, querendo culpar a esposa, querendo culpar o marido, querendo culpar Deus e o mundo. E na realidade eu preciso ser humilde o suficiente e dizer assim: Senhor, o que é que eu posso mudar na minha vida para que a minha vida seja diferente? O que eu preciso fazer para que a minha vida seja realmente de transformação, para que a minha vida ela não seja mais uma vida fajuta e medíocre, para que a minha vida ela possa ter sentido, propósito, para que a minha vida ela tenha sentido de existir. E talvez você está aqui e você tem procurado esse sentido de existir. Talvez você tenha estado aqui e você não tem visto o sentido, você tem achado a vida tão pesada. E às vezes tudo que você precisa para ter sua vida leve é mudar a maneira de você enxergar, é mudar a maneira de você ver, é mudar a maneira de você sentir as coisas ao seu redor. Eu quero te convidar hoje, igreja, a você andar nos passos de Jesus. Eu quero te convidar hoje, você se levantar hoje daqui, uma pessoa, não a mesma, mas uma pessoa diferente, porque você entendeu que você não tem que pensar como você pensa, que você não precisa ficar preso no que você está preso, que você não precisa querer fazer justiça com as suas próprias mãos, que você não precisa, viver uma vida carrasca. Tem pessoas que são carrasco não somente com os outros, mas são consigo mesmo. Quanto tempo você está levando um sentimento de culpa na sua vida por um pecado que você cometeu há 10 anos atrás? Quanto tempo você tem vivido com um sentimento de vergonha, porque você tem vivido uma vida pautada em uma imagem do passado? E Deus, Ele não te fez como uma fotografia, Deus te fez como um vídeo em andamento, em produção. Deus, Ele te fez para que você entenda que a cada segundo e a cada minuto da sua vida, você está sendo refeito, você está sendo reconstruído, você está sendo elaborado, você está sendo erguido, você está sendo completamente construído. Nós estamos em construção, mas às vezes você tem sido carrasco de você mesmo. E tudo que você precisa dizer hoje é assim: chega, basta, eu não quero mais viver essa vidinha.
Sabe, gente, hoje deu vontade de falar esse nome vidinha. Por quê? Porque às vezes nós estamos vivendo uma vidinha medíocre, enquanto Jesus ele falou: ei, eu tenho uma vida para você excepcional. Eu tenho uma vida para você, uma vida que é abundante, uma vida que é cheia, uma vida que é abençoada. Ei, às vezes nós não estamos vivendo essa vida abençoada. Por quê? Porque nós estamos presos à vida medíocre ali. E hoje Deus ele te chama para que você se erga,